tive tempo de cortar o cabelo. TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Novamente, uma satisfação estarmos, eu e o Carlos Gama, entrando em suas residências para que possamos, através do programa Enfoque Espírita, levarmos um pouquinho do conhecimento que Jesus nos trouxe vindo há 2000 anos atrás. Tá certo? Então, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e às quintas-feiras, às 0h30. E aqui ao meu lado está o nosso amigo e colega Carlos Gama. Como você tem passado, Gama? Você está bem? Eu tive uma gripezinha danada de forte, Uhum. né? Eu não cheguei a ser internado, mas antes disso me levaram a fazer um exame no hospital. E lá no hospital não decidiu o que ia fazer, acabaram dizendo que eu ia me internar. Eu achei estranho, não estava sentindo nada, mas me internaram. Uhum. No dia seguinte, eu também não sentindo nada, eu reclamei, peraí, eu já vou para o 3º dia e preciso saber de uma decisão. Não, nós vamos fazer mais um exame. Fez ainda mais alguma coisa? Que não, você não tem nada, você vai para casa. Você tem uma gripe que contorna em casa. Então, estamos aí de volta. O que é preciso a gente entender que a doutrina espírita não é uma religião qualquer. E não estou diminuindo as outras religiões. Claro. Que tem que ser dada em função do estágio espiritual da pessoa. Por que o espiritismo surgiu em Paris? Porque tinha que surgir. Você acha que um conceito eletrônico, que ele fala do que é a alma, que é o espírito, o perispírito, diferença, etc., se não falasse isso, ensinasse as múltiplas vidas, estaria completamente fora do que as experiências com os espíritos encarnados e desencarnados, porque parece incrível, com eles também se pode manifestar, quando eles se manifestam em médiuns certos, corretos. Então, em função disso aí, a doutrina espírita ficou como que, digamos assim, ela é essencialmente científica. Não, ela não é essencialmente científica, ela não busca isso. Ela busca levar o conhecimento do ser humano, que nós estamos formados, que o homem é um ser complexo. Ele tem o corpo, o perispírito e propriamente a alma. Essas três coisas a gente tem que, mais uma vez e insistentemente, levar ao público a diferença, porque o espírita faz a diferença, porque ele estuda. Sem qualquer demagogia, você está com um livro aí chamado o quê? Perispírito. Perispírito também. Quer ver uma coisa? Isso. Mas antes de nós continuarmos, eu só queria dizer isso para você o seguinte, por que tantas informações aqui no seu livro, marcado aqui? Porque efetivamente foi a primeira religião que se baseou em fatos. Sim. E não em hipóteses. E que permaneceu até que depois a ciência alcançou aqui e achou que era dela. Que nós temos um corpo energético. Mudou um pouco os nomes e ainda não fez a complementação, porque esse corpo energético tem variações e a gente tem que explicar. Claro. É a primeira parte mais importante do conhecimento. Primeiro é você ter aquela surpresa de saber que existe espíritos encarnados e desencarnados. E tudo isso, é por isso que o espiritismo é em parte ciência. Por que em parte? Porque ele não pede para ser uma ciência com busca de cura daquela pessoa, mas sim uma revelação de Deus para conosco, mediante os quais nós ficamos conhecendo uma parte do que representa o corpo espiritual e que pode então nos mostrar o que nós vamos ganhar ou não, se praticarmos bem ou mal os ensinamentos da doutrina espírita, que absolutamente não pretende ser mais uma religião, não. Vai para a pergunta 982 do Livro dos Espíritos, já vai a primeira informação, e diz, é necessário ser espírita? Não, isso seria um absurdo. Primeiro é necessário, então, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. A segunda, fazer caridade, exercer o perdão. Então, se você não tem isso aí, você não consegue
fazer uma ciência séria. Então, a doutrina espírita é melhor classificada como ciência, sem aspirações de revelar grandes coisas, apenas mostrar como é que, como de fato é o que acontece após a morte. Perfeito. Mas antes de nós continuarmos, Gama, eu tenho umas informações para passar por Claro público, que temos. tá certo? Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita, aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook TV Correio da Manhã, assim também como o Instagram TV Correio da Manhã. Mas o interessante é que este programa Enfoque Espírita e toda a programação deste canal é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e também Teresópolis, canal 21. Então, passamos agora à leitura Palavras de Vida Eterna, tá certo? E vindo através do Espírito Emmanuel para o Chico. E ele diz o seguinte, no item 56. Jesus e dificuldade. Abre aspas. Não se vos perturbe o coração. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 14, versículo 27. Emmanuel descreve em cima desse versículo da seguinte forma: Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere. E quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige a oração no jardim, para que, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures, assim, fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda
como que se reconhece chamado a trabalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonhos e horizontes azuis na terra, mas, sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não vos perturbe o coração. O interessante é que nessa passagem sobre a perturbação, tem um verbo aqui muito interessante chamado confiar. Se Jesus, lá atrás, nos disse que ele seria o enviado de nosso Pai Eterno, confiemos. Mas confiemos também que nós temos possibilidades de alcançarmos patamares evolutivos maiores daquele que nós estamos estagiando nesse momento. Tá certo? Então, confiar sempre, porque o bem estará sempre ao nosso lado. Tudo Prossigamos, bem. Né, Gama? Não tem uma gravação hoje. Temos, já está gravando. Está gravando, Tá certo? tá bem. Então, passemos então falar sobre o nosso perispírito, não é isso? Sim, mas antes de falar sobre o perispírito, Sim. nós temos que definir o que é o espiritismo propriamente dito. O espiritismo, diferentemente do que outras pessoas pensam, não é um ser essencialmente existente nessas condições, ou seja, é um complexo. Tá? Então, todos nós somos um complexo: alma, espírito e perispírito. Mas vamos definir o que é cada um. Nesse Certo. livro maravilhoso chamado Perispírito, do Salmino Zimmermann. Isso. Você tem ele aí? Eu tenho ele. Então, vamos lá. Na página 20, você vê como é importante saber. A minha edição é mais nova, mas tudo bem. Então, lá tem a nota de Kardec, não é isso? Sim. Então, temos aqui conceito natureza. Está na mesma página? Sim. Conceito Começando e lá. natureza, exatamente. Então, o que o Espiritismo surge de novo para nós, que é muito importante, é a expressão o que é perispírito, porque você não tem isso em outras religiões. Tá? E o Espiritismo tem justamente essa característica, porque ele vai ter uma pergunta. Você pode recorrer ao Livro dos Espíritos agora? Sim. Porque é tão importante essa pergunta. Está aqui, se você quiser pegar. Eu aí tenho. também. 982, não é isso? 982. Já está marcado. Não, porque nós fizemos esse programa várias vezes. Isso. Então, vai para o conceito natureza. Primeiro você fala o que é o perispírito e tenta traduzir o que você está lendo. Certo. Perispírito, que é o envoltório sutil e perene da alma. Mas o que é alma? É o Tá vendo? espírito. Exato. Então, envoltório sutil e perene. Repara que é perene. Da alma, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Portanto, é um envoltório perene, que depois que você passa pelo fato da encarnação e nasce, você passa a ter a sua alma, tá? O perispírito. Então, perispírito é o envoltório sutil e perene da alma que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. E Kardec utiliza isso de plano aonde? Diretamente no Livro dos Espíritos. Sim. Isso é muito importante. Depois é que ele vai explicar, e principalmente através de terceiros, que aí vão aparecer várias coisas. A gente tem que definir bem. Se vamos fazer um programa que seja referentemente referindo-nos ao espírito, nós temos que determinar o que é um espírito. Ah, sim. Tá? E a alma é, pois, um ser simples. O Espiritismo depois nos mostra que depois dessa que ele é um todo indivisível. Alma e perispírito é a mesma coisa.
Perfeito. Tá? Só que à medida que ele passa a ser alma, a alma é um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Uhum. Tá? É logo na mesma Sim, coisa. mais à frente. Então, assim, diferença de significado, alma e espírito. Pois às vezes a pessoa fala, é alma e espírito. É porque ele tem as duas qualidades. Você chamar de um ou de outro, dá no mesmo. Tá? Seria mais exato, Kardec diz assim, isso é importante o que Kardec diz. Reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial, portanto também existente, formado desse princípio e do corpo fluídico. Então, junta as duas coisas, tá? Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, porque ele isolado da matéria é um princípio, mas não adianta nada, né? Nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, porque o perispírito, para ser coerente, tem que ser inteligente, né? Uhum. As palavras alma e espírito são de uso indiferentemente empregadas uma pela outra. Filosoficamente, porém, é essencial fazer essa diferença, que existe, portanto, o princípio inteligente e o corpo fluídico. Tá? Uhum. Então, aí partindo disso, ele especifica, Leon Denis, para tentar mostrar mais claro isso, ele diz assim, isso é fundamental. Hein? Uhum. O homem é um ser complexo. Isso é um ser complexo, sem dúvida nenhuma. Né? Que o diga hoje os nossos conhecimentos psíquicos para você saber até onde ele vai. Exato. Nele se combinam 3 elementos para formar uma única unidade viva a saber. Então vamos lá. Quer dizer, o corpo, que é um envoltório material temporário, o corpo físico, que é temporário, que abandonamos na morte como vestuário usado. Tá? Quer dizer, o corpo físico, né? Vem a morte, o corpo físico. O perispírito, o nome aí foi dado por Kardec, incluído invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução e com ela melhora e purifica. Então o corpo, o perispírito e a alma, que é o princípio inteligente, é um centro de força, foco da consciência e da personalidade. Então, dentro daquela parte, tem o perispírito, uma divisão clara. E tem a alma. Uhum. A alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, qual é o invólucro? O perispírito, constitui o espírito, um ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Invisível e impalpável. No livro de Leon Denis, você está com ele? Qual livro que você está aí? Não, eu não trouxe do Leon Denis. Não, mas no livro de Leon Denis, você observa que é apontada essa diferença, mostrando bem claro. Então, nós temos que compreender que somos compostos de princípio inteligente, né? É um ser complexo, corpo material, que é temporário, e o perispírito. A alma, princípio inteligente, a alma despendida do corpo material, ela continua. Se você não entender isso aí, você parou no tempo e no espaço. Você não vai entender o que é espírito ou perispírito, embora a diferença não seja tão fundamental. Você se acostuma com ela quando você está, digamos assim, numa reunião mediúnica. Então, manifesta um ou manifesta outro, você vê que a personalidade que está falando agora é completamente diferente daquela outra faculdade. Conquanto o espírito do médium seja o mesmo, que está sendo recebendo aquela informação, é a mesma. Mas não o conteúdo, não. O conteúdo da informação de um espírito inteligente é uma coisa. De um espírito atrasado, ele não tem nem o que informar, ele não entende o que está se passando. Exato. Então, a primeira coisa que se acontece ao examinar isso aí, e no livro Espiritismo, Cristianismo e Espiritismo, é um livro muito importante, mostra isso, a diferença para o espírito. Esse que está estudando o Espiritismo precisa, em primeiro lugar, entender isso. Certo. Então, ele diz assim, o que é? A alma é um princípio inteligente, é um centro de força, foco da consciência e da personalidade. Tá? Então, a alma é o perispírito e o corpo físico. O corpo físico é esse envoltório material que você tem aí, que eu tenho aqui, que um dia vai se dissolver. Isso é inevitável. Né? O perispírito, que é um invólucro fluídico permanente, que a gente estuda ele mais tarde, mas é invisível
e que acompanha a alma e sua evolução. A alma é exatamente então, a formação desses dois, mais a alma. Exato. São 3 partes, então. Tá? Mas, Gama, antes de nós continuarmos, já nos foi avisado que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Perfeito. Tá certo? Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Bom, Alô, pessoal. Voltando o programa Enfoque Espírito em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente sobre o livro do Dr. Zalmino Zimmermann, que fala sobre o perispírito, tá certo? E o Gama estava no bloco anterior fazendo a discriminação exatamente entre corpo, perispírito e alma. 3 coisas diferentes. e temos às vezes que falar isso várias vezes, que é um pouco difícil de assimilar. Certo. Então você tem o corpo material, é matéria pura e simples, você não tem que explicar nada. Tá? É num outro estágio, mas hoje nós já conhecemos a matéria em diversos estágios, não é isso? Você pode não estar totalmente contaminado por uma energia doentia, com a energia atômica dispensada de forma irregular, não utilizada, ela que tira a tua fotografia do teu pulmão, apesar de você não ter vindo ela, ela te mostra, e também poderia, se pesquisar, demonstrar o perispírito. É bem mais difícil de uma outra forma. E ainda, então, além disso, espírito, perispírito e o corpo mental propriamente dito. Entendeu? Então isso está sendo definido por quem? Pela doutrina espírita. Nenhuma religião nunca aborda tocou nesse isso. assunto. Então, quando a gente está falando do mundo espiritual, as pessoas acham, na sua maioria, que não estudaram a doutrina espírita, que espírito, perispírito, corpo mental, não sei o quê, que na verdade tudo isso é só espírito e nada mais. E não é. Como corpos são diferentes, funções diferentes, estágios de evolução diferentes. Tá? Perfeitíssimo. Então, olha a sua definição de André Luiz. Posso ler ou você acha que ela é grande? Natureza. André Luiz? Natureza. Tá. Além da outra página. Tá bem, vamos lá. Então, leia você, eu vou explicando. Tá bem. Então, André Luiz, transmitida a Francisco Canto Xavier sobre o perispírito, apresenta-se como uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, diante do sistema de permuta visceralmente renovado, distribuem-se mais ou menos à afeição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Isso nós vamos encontrar esta definição em Evolução dos Mundos, transmitido por André Luiz a Chico e Valdo Vieira. Tá no certo? livro, repara que não foi no livro dos Espíritos, não. Não foi. Pois não é. Foi. É a evolução em 2 mundos. Então, como é que você me diga, uma pessoa pode tentar, antes de conhecer a doutrina espírita, ele sabe que é tudo material e vai tentar explicar a doutrina espírita, que não é material, não adianta. Vai ser difícil, né? E ele sabe, quando vai a uma igreja, ou ele vai a um local onde se apresentam fenômenos, por favor,
ali a ciência não está presente, com aquele aspecto só. Sim. Então, se você tem um médium excepcional como Chico Xavier, que comigo sentado ao lado, ele dizia assim, olha quem está ali, e eu ficava apavorado, e dizia, quem está vendo, Gama? Ele te conhece. Eu digo, mas quem é? E ele, afinal, ele fundou um grande hotel em Petrópolis, uma maravilha. Ele está dando o nome dele. Aí eu digo, agora eu sei quem é. Mas como é que você sabe? Porque meu pai, ele disse isso para mim, meu pai trabalha com ele. Ah, trabalha com ele? É, que bom, pois é. Então, essa é a parte que ele estuda. Então, é preciso entender o seguinte, quando revelação espiritual, você tem que primeiro absorvê-la, entender, tá? Que o espírito não é, portanto, um homem fotografado diferente dali. Isso você pode fazer até na sua casa. Você vai aparecer a alma fotografada, mas não as qualidades dela. Ah, sim. Não as funções. Não vai ser uma cópia integral. É apenas uma figuração. Uhum. Todos nós temos. Você pode me fotografar quando eu estiver mediunizado, e muitas vezes o médium está ali presente com um espírito importante, mas não consegue mostrar a fotografia dele como era vivo. É, exato. Entendeu? Só se o próprio médium se manifestar nessa condição. Tá? Então, quem não entende isso aí, por isso que está na primeira página, no meu caso aqui na página 20, do livro Perispírito, porque você não consegue entender isso. Repitamos, só para deixar claro, de tão importante que é essa fenomenologia, o homem é um ser complexo, o ser humano é um ser complexo. Está aqui. Próprio Leon Denis que nos informa isso. O homem é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar uma unidade. Na verdade, você não combina nunca esses 3 elementos. Exato. Você falando como se consegue aqui fora, você vai falar o quê? Da alma e do corpo. E do corpo. O rosto você não fala. Não fala porque não conhece. Mas a doutrina espírita vem e fala dela. Ah, sim. Senão, os fenômenos psicológicos você não consegue transmitir também. Perfeito. Como naquela época, e todos os tempos, também não consegue transmitir quem não tiver uma faculdade especial chamada mediunidade. Isso. Então, aqui eu tenho na página 21 o conceito natureza, dizendo assim, o homem é, portanto, um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar uma única unidade viva, a saber, é um ser complexo. Então ele diz assim, é o corpo, que é isso que está aqui, envoltório material, temporário, que nós abandonamos na morte, mas continuamos vivos. Mas abandonamos na morte como um inventório usado. Quer dizer, na minha morte, isso que está hoje aqui circulando o meu espírito, ele o corpo em si não vale mais nada, mas para utilizar aquela figura, ele existe, que é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar uma única unidade. Primeiro elemento, o corpo, que é o envoltório material temporário, que abandonamos na morte como um vestuário usado, para poder você passar da condição de oral, visual, para material e físico. Segundo, o perispírito, que é um invólucro fluídico permanente, mas é fluídico, tá? Invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução e com ela se verifica. Então você verifica porque você tem o corpo físico e tem o perispírito junto com o corpo físico. Por isso eu olho para você, se eu não for médium, eu não vejo o teu espírito. Mas se eu for médium, eu vejo. Sim. Por isso que há pessoas que dizem ter, por exemplo, na doutrina espírita, você vê muito, Chico recebe quem? Vários espíritos. Não é qualquer um que recebe vários. O Chico recebia centenas de espíritos diferentes. É uma coisa maravilhosa. Fora disso, os médicos possuem umas poucas modificações para transmitir. Então, o primeiro, o homem é um ser complexo. Vamos ver quais são os 3 elementos? Primeiro, o corpo, o perispírito e a alma. Tá? Então, o corpo é o envoltório material, isso não precisa explicar, você entende o que é, qualquer um que nos vê. O perispírito é um invólucro fluídico permanente, que é um corpo de energia, invisível aos nossos sentidos naturais, claro que ele é invisível, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. Então, a alma em sua evolução infinita. Primeira coisa importante. Agora, a alma, princípio inteligente, é a terceira parte, é o centro de força,
é o foco da consciência e da personalidade. Então, tem uma parte do perispírito que registra a parte de evolução, fica registrado. A alma desprendida do corpo material e revestida de seu invólucro sutil constitui o espírito, tá? Que é um ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Então, existe essa terceira parte, que aí fora nas religiões você não tem. Se confunde tudo, aqui espírito, perispírito. Então, não, são coisas diferentes. A alma tem toda a evolução da alma. E o perispírito acompanha a alma na sua evolução permanente. A alma, para evoluir, precisa dessa energia, desse espaço. Exato. Tá? É impalpável em seu estado normal, mas, em certas circunstâncias, quando ele domina como fazê-lo, e pode se apresentar com a sua forma espiritual também. É raro, porque você precisa, perto disso, um médium com aquela energia necessária e disposta para poder aparecer. Aí tem um outro detalhe também, né, Gama? Porque para que Chico pudesse e pôde e fez transmitir todas essas informações, houve merecimento por parte de Chico para com a espiritualidade, para que ela pudesse passar isto, né, Gama? Estudo. O Espiritismo nos diz que é essencialmente estudo. Conhecer, tanto que o tema é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não tiver essa faculdade, você não vê. Eu vou mais longe numa comparação. Se você não tivesse os olhos aqui, o Físicos. cego, por exemplo, ele consegue ver pelo corpo físico? Não. Não. Mas não. ele tem que ter o corpo espiritual também. Espiritual. Então, pelo corpo espiritual liberto do corpo físico, ele também consegue ver muita sim. coisa. Não há... Você pode dar outro nome, mas o Espiritismo explicou isso muito claro. A alma, então, fica mais complexa de se entender. Perfeito. É desprendido do corpo material e revestido do seu invólucro sutil, que é o perispírito, constitui o espírito. Portanto, o perispírito é um pedaço do espírito quando ele se manifesta, tá? De forma humana, liberto das necessidades materiais, invisível e impalpável. Você não consegue vê-lo sozinho sem ele estar tirando a energia de outro corpo. Tá? Ele não é autônomo. Então nós podemos dizer, Gama, que o perispírito também, ele vibra numa outra frequência mais elevada que o corpo físico? Provavelmente sim. Então, você procura aí na natureza, mais à frente na definição, ele vai... Natureza, sim. Natureza. Lê só, na lição de André Luiz, acompanha para mim. Na lição de André Luiz, transmitida a Franciscano Xavier, o perispírito apresenta-se como formação sutil. Então, é uma formação sutil. Primeiro vamos descascar isso aí. Isso. Depois. Urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Quer dizer, essa plasticidade seria uma propriedade do corpo perispiritual? Sim, que obedece ao seu recurso dinâmico, extremamente porosa e plástica. Em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, diante do sistema de permuta visceralmente renovado. Quer dizer que, então, através do perispírito, há uma permuta com o corpo físico? Sem dúvida. Se distribui mais ou menos a feição de partículas colóides. Ele está definindo como se tiver... Como é que você define o corpo físico? Ele é corpo físico. Ele é formado de quê? Matéria. Matéria. E a matéria é formada de quê? Você vê de células. Aí não é células. Aqui são partículas colóides. Colóides. Tá? Com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica. Claro, você tem matéria de diversas condições. Sim. Tá? Essa condição específica é de acordo com o grau de evolução do espírito? Claro, evidente. Tá certo. Então, ali não conseguiria, senão não haveria evolução. Sim, entendi. Tá? Entendi. Se distribui mais ou menos a feição de partícula colóide,
com a respectiva carga elétrica. Aí vem a explicação que você pediu para entender. Ó, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, ou seja, ela está sujeita a pesar? Não, ela não pesa. No sentido que nós temos de pesar, de conseguir perfurar, de ser presa, não tem. E apresentando estado morfológico, ou seja, físico, conforme o campo mental que se ajusta. Então, Quanto mais evoluído certo. você terá Uma o perispírito. pergunta então, Gama. Aqui nos diz aqui o seguinte, que comportando-se no espaço segundo sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Neste caso, o sujeito, ele não tem muito conhecimento, não frequentou a escola. Nem tem escola a respeito. E eu digo o seguinte, e aí o perispírito dele, que é mais evoluído que o corpo físico em termos de científicos, ele se ajusta ao atual corpo material? E obedecendo ao comando da mente, que, ou seja, é travado também de acordo com o grau evolutivo do indivíduo. Exato, ele vai até ali, mas daí para frente ele não pode mais, está certo. Então, os médios, você pode caracterizar, eles veem, mas não sabem definir o que ele está vendo. Entendi. Isso fica complicado se não tiver essa explicação. Por isso, um livro complexo como esse, chamado Perispírito, tem que ir devagar. Ele tem que ser devagar, concebendo o perispírito. Entra energia cósmica, matriz, que é o fluido cósmico, que ajuda a formar. Tá? Então, isso de acordo. O fluido, então, vamos lá. O fluido cósmico, ele influencia no fluido de cada orbe. Sim. E o perispírito. Onde ele vai se apresentar. Sim. Ok, é lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à costa terrestre, vamos falar dos espíritos apenas que estão ligados à Terra. Sim, Terra. Possa ser o resultado da aglutinação, tá? A aglutinação juntou da energia cósmica matriz, que é o fluido cósmico. Fluido cósmico. Tá? Adequado à natureza do nosso planeta. Claro. Sim. Sobre um campo originado da própria extensão energética da alma. Até onde a sua energia espiritual consegue captar. Você, como médium, já deve ter visto médium como Chico Xavier, que entendia tudo, via tudo, sabia tudo. O estado dessa evolução era muito grande, preparado especialmente para isso. É como uma energia eletromagnética física, formando um envoltório conhecido como se fosse o corpo da alma. O seu corpo da alma, que é corpo espiritual, estou dizendo que ele é necessário. Ele é insubstituível, ele é perene. Tá? E ele, para definição, para o nosso entendimento, é dirigido como material para ele poder ver. Mesmo ele antes não via, mas agora já vê que ele evoluiu. Certo. Entendeu? Embora tão sutil que os espíritos da codificação usam o termo semimaterial para qualificá-la. Aqui tem uma palavra muito interessante, Gama, insubstituível. Esse insubstituível só pode ocorrer a substituição quando o indivíduo evolui. Ele não substitui, ele evolui para aquele Evolui, corpo. Exatamente. Aí tá. Outra coisa, com relação a essa insubstituição, cada indivíduo tem um perispírito específico de acordo com o seu grau evolutivo? Sem dúvida nenhuma. Então você vê o seguinte, olha aí. É fundamental existir o seguinte, é muito importante você adquirir determinadas qualidades, especialmente a caridade, mas, evidentemente, depois de você adquirir essas qualidades, o seu perispírito apresenta-se mais iluminado. Iluminado, sei. Mais competente. Portanto, o Chico teve que estudar bastante e preparar-se para poder definir. Ele conversando comigo, por exemplo, numa determinada sessão na casa dele, lá em Goiás, né? Ele então... Goiás não, Minas, né? Lá em Uberaba. Minas, em Uberaba, eu que me enganei. Você vê que eu ainda erro, que eu estou cansado, aquela coisa com um pensamento diferente, mas é porque saía do estado, aqui do estado de Minas, para ir lá para cima. Então ele era naquele ponto, em Uberaba, muitas vezes,
E o Chico no centro espírita, então ele disse, pô, mas você não está vendo, Gama? Eu disse, não, mas como você conviveu com ele? Eu digo, não, eu convivi com fulano de tal. Você diz que parece ser. Ele disse, fulano de tal, não vou entrar aqui no mérito, porque isso é pessoal minha. Sim, sim. Mas isso aí, ele é uma coisa importante para Petrópolis. O povo não dá valor a isso, mas ele tem bastante evolução também. Eu digo, como assim? Ele disse, bom, ele está aqui captando coisa de interesse dele. Mas ele, pessoalmente, materialmente falando, ele evoluiu muito. E a obra dele vai ficar. Eu digo, vai ficar como? Chico, estou falando isso há uns 40, 50 anos atrás. E o Chico disse para mim, não, ele era a pessoa cujo nome eu não vou dar agora para não criar problema. Foi o construtor do Palácio Quitandinha, não é isso? Exatamente, ele deu o nome completo. Né? Exato. E eu disse, até eu conheço pessoalmente, porque meu pai trabalha lá. Aí ele disse, você não está conseguindo ver? Aí é que eu digo, Chico, eu não tenho esse estado de evolução. Eu não estou conseguindo ver. Eu sei como é que funciona, mas a minha mente ainda não absorveu isso nessa intensidade. Perfeito. Por que estamos frisando isso aí? Porque tudo é fundamental na doutrina espírita. Pelo que o espírito revela, o estado espiritual e mental dele está ali dentro. Perfeito. Um ser humano inteligente não pode fugir dessa relação. Você vê que Jesus inúmeras vezes contava, citava os fatos, via quem estava presente, quem não estava, quem foi, não sei o que e tal. Em outra reencarnação, como sabia disso? Mas o Chico tinha já essa faculdade extraordinária. Ele veio com essa missão. Perfeito. Então a doutrina espírita, por isso é que eu fiz questão que você lesse a pergunta, qual a pergunta? 982. 982. Né? Por quê? Porque ela diz claramente o seguinte, que nós podemos chegar lá, mas isso é de evolução. Não é de apresentar uma figura que você tira daqui e vai para lá, como faz no teatro. Não. Há uma evolução entre uma alma e outra, estágio e outro. Perfeito. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Tá bom. Tá certo? Então, pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Ainda na expressão da natureza, é importante entender certas coisas. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia que nós podemos fotografar a energia que passa pelo nosso corpo, mas não podemos fotografar essa luz coagulada que aparece exatamente na hora em que se manifesta uma expressão como essa pessoa que teria, vou colocar assim, para deixar bem claro, que teria fundado um hotel em Petrópolis, tá? E então você vê o seguinte, é que, naturalmente, os espíritos encontraram ao tempo de Kardec, como também hoje ia acontecer, uma dificuldade em expressar o seu pensamento por falta de termo apropriado. Não tem termo para explicar isso. Mas sabe-se agora que a matéria, afinal, é uma forma, ou se quiser, um estado, uma fase da energia. Nós conseguimos ver a energia, mas ainda não conseguimos ver a fase dessa energia. Então ele explica aqui, que é uma verdadeira luz coagulada, tá? Da magnífica expressão em voga, resultante principalmente da constatação de que, no nível quântico das partículas subatômicas, a matéria a rigor é constituída de campo de energia específico, significando, no caso, que as moléculas com complexos agregados da matéria são, de realidade, campos de energia que se especializa de acordo com os fatores determinantes. Ou seja, quando você vê um espírito que é energia pura, ele tem um trabalhão danado para definir aquilo tudo, tornar mais para ele mesmo ver, porque senão ele não vê um outro espírito.
porque a diferença é grande de energia. Ele está numa outra fase de energia. Então, eu diria para você entender hoje em dia, um espírito superior, né, que estivesse se manifestando ali para Chico Xavier, como de fato era um espírito superior, e naquela missão, manifestou-se para ele mostrando uma luz coagulada. Ninguém via, mas era uma luz coagulada. E estava então mostrando que aquela energia se apresenta na forma de energia coagulada. Aí você entende melhor. É um corpo, hoje em dia, mais fácil de compreender, é um corpo de energia. Onde é que você fotografa isso hoje em dia? Quando você faz a radiografia do corpo. Né? Aliás, também algum tempo atrás, né, Gama? A família Kirlian fotografou as famosas fotografias Kirlian, Sim. que mostrava a mão e toda a energia que estava em volta da mão, não é isso? Exatamente. Então, nós não podemos pretender que pessoas daquela época em que Jesus veio, as proezas, as grandezas que ele fazia, é porque o espírito dele permitia que aquilo acontecesse. Sim. Ele via muito mais coisa do que nós vemos atualmente. Mas era preciso para poder explicar isso. Por isso que o espiritismo tem essa coisa linda, complexa, linda, difícil, mas é entender assim. Primeiro, para você fazer isso, você tem que ter estudo. Você não pode tentar estender isso, por exemplo, não estou diminuindo ninguém, sim, mas um selvagem que mal sabe ler e escrever. Ele já aprendeu, quando muito, que a letra A faz assim, a letra B faz assim, e que outra A junto forma aba, e mais alguma letra junto vai formar abacate. Isso é outra coisa. Isso é um conhecimento que ele adquire, físico. Né? Enquanto que está se falando aqui de um crescimento espiritual. Essa energia também tem uma tessitura em volta dela. Então, essa energia, maior ou menor, e que forma a mediunidade, dessa daquela natureza. Então, a mediunidade se apresenta tendo inúmeras não, mas muitas qualidades que o espírito evoluído, ele consegue usá-las sem saber que são, mas ele as usa. Quando ele é transformado pelo amor até um determinado ponto, ele se acostuma com aquilo, mas ele não estudou. Então, quando ele estuda, ele vai poder te explicar como é que é, porque ele tem uma energia que você não tem. Eu não tenho. Então, quer dizer que a cada vez que nós venhamos a evoluir através da moral e do conhecimento, a nossa energia interna, ela vai ficando mais clara, como é que eu vou dizer isso? Mais limpa, com relação ao grau evolutivo a que ele estava anteriormente, Gama? Olha, é claro que a evolução é espiritual, não é evolução física. Sim. A evolução aí, no caso, é da sua vista psíquica, da parte psíquica que alcança. Certo. O que implica em você ter outros conhecimentos. Então é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, à medida que ele se apresentava e eu estando ao lado do Chico, mas você esteve com ele, você não está vendo? Eu digo, Chico, eu não estou vendo. Ele disse, de fato é assim, se você não consegue ver aí, eu tenho que atentar no que eu estou te explicando. Mas você conheceu ele. Ele fez um hotel tão bonito em Petrópolis. Eu digo, oh, meu Deus, já sei quem é. Meu pai conhece? Então eu já sei quem é. Porque meu pai trabalhou para ele, pessoalmente, fisicamente, diariamente estava lá. Mas meu pai não entendia do assunto, né? Os outros também não entendiam. Aliás, uma observação fora, o Hotel Tandinha foi aberto em 1942, né? Então, você vê. Então, nós temos entendido o seguinte, ainda temos muita coisa que aprender em relação à matéria que nós temos. A matéria física que nós estudamos, ela tem determinadas qualidades também conceituadas. A bomba atômica está aí. No entanto, eu posso usar mal a energia atômica, adquiri-la sem notar, e sair dali condenado à morte, que eu estive sentado em cima de um órgão inadequadamente. Sentado, que a forma quer dizer o seguinte, encostado. Ou porque estava no mesmo ambiente, me aproximei demais, e por razões diversas da natureza, então aquilo vai prejudicar a minha saúde. Quantas vezes você trabalha com fotografia ou com radiografia, vem muitas revelações que você não pode chegar perto. Você está trabalhando com uma ciência que não permite que você chegue lá.
Mas por que que Deus permitiu, agora vamos para a filosofia, por que que Deus permitiu que viesse Para assim a a revelação? Era o único meio do homem saber através da revolução. Não poderia o Espiritismo começar, digamos assim, porque alguém se manifestou. Porque naquela época, lá em cima, também havia manifestações assim, raríssimas, porque não eram entendidas. Né? Então não se podia dar um alimento a quem não estava posto para saber se esse alimento está escrito em letras, em explicações. Como é que você vai entender? Você não vai entender, porque você entende, porque você captou alguma coisa. Quem não entende, vê aquilo, acha maravilhoso. Fulano, o santo apareceu em tal lugar e tal lugar. Ele mesmo utilizou uma faculdade que ele tem, mas que não estava evoluída, não podia ser utilizada. Passou a ser utilizada depois que o Espiritismo se manifestou de tal maneira que as pessoas entenderam que ele não podia se manifestar de forma física, visível aos olhos humanos, normais, se não tivesse essa faculdade, que nós chamamos hoje de desenvolvimento mediúnico, que não é só desenvolvimento médico, é desenvolvimento moral. Moral. Principalmente. Por isso que você vai para a terceira parte de O Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos lá, pode ver aí pelo Livro dos Espíritos, e você vê logo da definição, que é a parte moral. Primeira parte, segunda parte. Eu tenho aqui. A primeira e segunda parte, você vai na terceira parte, você vai ver a explicação. Que na terceira parte, começa logo falando da parte moral. E aqui é a principal, né? É aquela que nos traz uma revelação. Isso sim é uma revelação. Entende? Por isso que o Livro dos Espíritos nos fala aí. Exatamente. Então nós vamos ver lá a terceira parte. Das leis moral, pessoal. Isso é fantástico, esse livro. Literalmente, temos que andar devagar para podermos compreender que cada vez que nós venhamos a ler, nós vamos descobrindo minúcias que nós já tínhamos entendido anteriormente. Posso até fazer uma comparação, se achar estranha. Você pode até acreditar. A alma tem um outro corpo. Mas onde está escrito isso? No Evangelho? Não. Tem que estar onde o homem possa entender a luz da ciência. E muitas vezes a luz da ciência é lá do laboratório. Não é alguém que está fazendo isso. É para o laboratório de pesquisa, para você descobrir o que é o ser humano. Deus é absolutamente perfeito. Então, se tem as leis morais. Sem entender as leis morais, você não consegue ir para frente. Então, olha, se começa assim, na pergunta 958. Olha, por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. É isso aí, não existe. Hoje a ciência afirma isso, mas foi o Espiritismo o primeiro a lançar. Quando você diz que não tem o nada, você tem a energia. Tá? A energia é fotografável. Mas como é que você modifica ela para melhor ou para pior? Tem como. Né? De onde se nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? A pergunta 959 diz assim, 959. Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no seu estado espiritual. Porque existe um estado espiritual após a morte. O Espiritismo é a única das religiões que não nega ou que inventa coisa, não, ele manda você estudar. Manda você estudar para que você possa alcançar a perfeição. Então, essa intuição das penas e do gozo futuro que vai acontecer com você, comigo e com todo ser vivo, encarnado ou não. Hein? Ele tem uma energia competente a ele. Isso está falando da intuição das penas e dos gozos futuros. Sim. Tá? Então, você vai ver, isto já é parte do capítulo, já está lá na pergunta 960, está mostrando que você não é através do estudo da ciência, porque a ciência vai estudar o quê? Aonde a doença se manifesta? Na matéria. Na matéria. Então ele vai estudar a matéria. Sim. Se ele vai estudar a matéria, ele não estuda o espírito. Para estudar o espírito requer outras considerações que ele não pode fazer ali na hora. Perfeito. Entendeu? Perfeito. A doutrina espírita é complexa. Por isso a grande expressão que nós gostamos de deixar aqui clara para os nossos amigos espirituais é importante a evolução, muito importante.
Mas a evolução é preciso que a gente entenda integralmente. Existe a evolução científica, propriamente dita, mas é a evolução científica e psicológica e moral. Uhum. Ah, sim. E a doutrina espírita passa por cima disso tudo e vai direto para a parte moral, que é aquela que faz a evolução do espírito. Tá? Que é o importante. Que é o importante. Então você pode encontrar, às vezes, pessoas humildemente lá na Índia, vivendo uma vida toda para o próximo, etc., ganhando muitas condições de evolução espiritual. Mas ele prega para um povo que ele não consegue entender. Por quê? Porque a evolução espiritual é uma coisa e a evolução material é outra. Ambos são formas de evolução, que vão ajudar o homem, todos nós vamos passar por isso. Umas pessoas vão conseguir com determinado esforço, outro, às vezes, por muitos séculos, para conseguir a evolução espiritual e conseguir caminhar. Pois é, Gama, mas infelizmente já nos avisaram que o tempo esgotou. Mas você sabe o que é? Toda vez que sou convidado para falar isso, eu tenho que especificar o seguinte, não há condição. Tá certo. E por isso, no Livro dos Espíritos, você vê o seguinte, voltemos aqui ao Livro dos Espíritos para encerrar. Olha só, que beleza. Olha, das causas primárias, primeira parte, causas primárias. Segunda parte, do mundo espírita, o mundo dos espíritos já é uma coisa diferente, implica em ter outro tipo de conhecimento. Tá? Vai falar da volta do espírito, a corporal, da emancipação da alma, falou espírito, agora fala de alma, como é que pode? Bom, depois a parte terceira, as leis morais. Aí sim, na pergunta 982, você vai ver, né? Então, é 982 mesmo? Acho que sim, deixa eu não se está errado. 982. Será necessário que professemos o espiritismo, que sejamos espíritas, e que criamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte e a vida futura. Olha que coisa, nós estamos numa sessão aqui, uma reunião aqui de estudo para falar sobre isso. A pergunta 982 está dizendo, é necessário ser espírita? Só o espiritismo diz isso. Só o espírito. Não. Se assim fosse, seguir-se que estariam deserdados todos aqueles que não creem. E eles não estão deserdados. Ou que não tiveram oportunidade de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qual que seja o caminho que ele conduz. Então, se você não quer ser espírita, não importa, pratique o bem. O que eu vim fazer aqui é importante dizer, pratique o bem. Ou que estiver ao seu alcance, da sua transformação moral, aos seus filhos, netos, parentes, amigos, conhecidos, a sua aplicação. Você não precisa, esse é um programa espírita, você não precisa ser espírita, mas a sua transformação moral tem que ser acentuada, caso contrário, depois você vai se arrepender. Infelizmente eu tenho que lhe cortar, porque o nosso tempo terminou e nós já passamos. Ok. Pessoal, foi uma satisfação, oremos com confiança, pratiquemos a caridade, sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza de que as bênçãos dos pais já estão conosco esperando as solicitações para nos atender. Tenhamos paz. As suas considerações finais. Muito obrigado por estar aqui, embora eu também não esteja em estado de evolução que eu gostaria de estar para poder levar o melhor para os nossos telespectadores, como, por exemplo, efeitos impressionantes, mas é importante que a evolução não dá saltos. A gente caminha aos poucos para frente e para o alto. E dentro daquilo que a doutrina espírita determina para a Vazóia, com todo o apoio da ciência moral. Perfeito. Tá? Agradecido por tudo. Nada, meu irmão. Deus que nos abençoe. Uma boa semana para todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.